O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos encontramos em Eucaristia, rezando a primeira sexta-feira do mês, rezando essa ação tão bonita ao Sagrado Coração, mas acima de tudo, esse exemplo dentro do exercício quaresmal. O Senhor nos quer purificados, quase que vai nos ajudando, né, a meditar bastante sobre a nossa conduta diante da vontade e do mistério de Deus. Veja que interessante, se pegarmos, né, toda essa realidade, vamos observar que Jesus, né, ele nos orienta a não ficar preso nesse fermento que é a maldade, a soberba. Veja, a primeira leitura vai falar lá no livro do Gênesis da história de José. Dentro dos filhos de Israel, coloca assim, Jessé, Israel, dentro dos seus filhos, tem um caçula que nasce depois da velhice, e o seu nome é José. Esse é como que, para dizer assim, o preferido, né, dentro da realidade do pai. Por quê? Porque ele é um filho de promessa, né? Então já começa por aí, e a gente observa que a ganância dos irmãos, a inveja, a realidade dos irmãos de José, faz com que é muito mais fácil tirá-lo de cena, para eles poderem estar em evidência. E aqui a gente observa que Israel fala: José, vai visitar, leva como, né, leva ali alimento aos teus irmãos, vai lá.
E ele vai prontamente, porque a obediência é aquela que justifica a existência do humano. Então, sendo obediente ao pai, ele vai, né? E chegando no acampamento, encontrando os irmãos, o que ele encontra? A rivalidade. Ele encontra a realidade mesquinha e ambiciosa de querer ter, dos outros querer ter a herança que estava sendo colocada de uma maneira muito, muito cativa aos olhos de José. E a gente vai observar que daqui para frente, se você pegar o livro de Gênesis, que conta essa história de José, você vai ver que ele vai ser vendido, vai para o Egito, então tem toda aquela história a ser desenrolada. E a mentira que os irmãos têm que saber viver para poder se manter diante do pai. Eles não se preocuparam com a vida de José, eles não se preocuparam com a vida de Israel, né, Jessé, não se preocupou com a vida do pai, com a vida da mãe, eles estavam preocupados com o seu egoísmo, com a sua realidade de pecado, pensando que aquela realidade ia trazer para eles a alegria, né, trazer para eles ação boa. A gente vai observar no texto, que depois nós lá na frente, né, o próprio pai vai sofrer muito, a mãe e o pai vão sofrer demais a perda de José. Às vezes também na vida, a gente vive determinadas situações ou determinadas posições orgulhosas que nos distanciam e faz o outro sofrer, que nos colocam distante. E hoje o Senhor vem e fala: olha, eu não quero isso, eu quero essa harmonia, esse encontro, esse perdão, isso é mais importante. E como é bom o tempo de Quaresma, meus irmãos, porque nós celebramos isso, esse tempo de encontro, esse tempo de perdão, saber se colocar diante de nosso Senhor, nessa atitude de misericórdia, de um pecador que precisa da misericórdia do Pai, e saber que Deus perdoa, e se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não praticar a misericórdia junto aos meus irmãos? A gente começa a observar bem essa realidade, e fazemos uma ponte lá com o Evangelho, né, quando fala ali, a parábola que Jesus está dizendo aos sacerdotes, né, aos anciãos do templo, né, ali daquela comunidade. Eles observando isso, eles vão ficar irados com Jesus. Jesus vai falar da vinha, vai usar daquilo que é comum em Israel, né, a plantação mais comum em Israel, ele vai usar, e daquela que traz para Israel um benefício, porque a vinha tem todo um significado, toda uma majestade, toda uma importância dentro da cultura israelita. E ele vai dizer, olha, né, fazendo uma ação clássica, dizendo e contando: Deus vos deu os patriarcas, Deus vos deu os profetas. O que vocês fizeram? Mataram a todos eles. Deus, mais uma vez, trouxe para a comunidade novos profetas, em quantidade maior. Então ele está falando de toda a geração profética. O que a comunidade fez? Matou, destruiu, porque ela queria viver o seu valor egoísta, o seu valor mundano, né, sem ter Deus em meio. E como é interessante isso, porque quando a gente tira Deus de foco, Deus de centro da nossa existência, nós nos perdemos, nós nos matamos, nós nos definhamos. Quem não tem Deus no coração não tem nada. E o nada, nessa perspectiva, é como é a coisa mais triste que existe para o ser humano, quando ele se encontra no nada, ele se encontra na nulidade e se perde. Quantas pessoas nesse mundo se perderam e estão se perdendo? Quantas pessoas estão pagando pela essa não existência de Deus em meio, que as próprias comunidades, as próprias pessoas fizeram tirar, quiseram destruir? É uma coisa para a gente pensar, meus irmãos. A gente também, muitas das vezes, leva o Senhor para a cruz. A gente, muitas das vezes, leva o Senhor novamente à cruz. Só que a gente não tem coragem de dizer: Senhor, me deixe morrer contigo. Me deixe também eu ser sacrifício de santificação para a humanidade. Veja que interessante, no final ele fala: Deus envia o Filho. O Filho eles vão respeitar. Quando a gente tem orgulho no coração, soberba, maledicência, quando o pecado aflora a nossa alma, a gente esquece de tudo. Esquecemos até de Deus. Deixamos Deus de lado.
E hoje o Senhor nos mostra também, a mim e a você, essa importância, essa graça de ter Deus em meio, Jesus em meio a nós. Essa certeza de um Deus que pode nos dar força para superar e vencer a noite escura. Um Deus que nos restaura, um Deus que nos dá a graça de fazer reconhecermos pecadores, mas a alegria da misericórdia, do perdão e da paz. Que hoje a gente possa olhar verdadeiramente ao Senhor e lembrar das maravilhas que Ele fez por nós. Quantas coisas o Senhor fez pelo seu Israel, quantas coisas o Senhor há de fazer, ainda hoje, por esse Israel que sou eu e que é você. Deus, Ele gosta de começar de novo, tudo de novo. Então que a gente possa recomeçar no Senhor. Que esse tempo seja um tempo verdadeiro, um tempo de oração, de busca interior da graça e da presença de Deus que transforma os nossos corações. Essa é a parte boa, essa é a parte importante. Que a gente também possa olhar e falar, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas realidades de pecado, que o Senhor continue sendo a pedra fundamental, aonde a sua igreja caminha, aonde a sua igreja é construída, e que possamos nos alicerçar no Senhor. É um tempo favorável, um tempo importante, um tempo de desafio, um tempo de busca de reconciliação, de graça e de paz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, volte para nós o seu olhar, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.